todos muita paz e muita harmonia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os itens 1 e 2 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item 1 traz um trechinho do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz: "Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto." Se fosse na linguagem de hoje, a gente traduziria assim: a lei de Deus vai ser cumprida tintim por tintim, até a última vírgula, na sua íntegra, sem deixar nenhum ponto sem cumprimento. É isso que Jesus quis dizer. Mas já no item 2, Kardec vai trazer para a gente a que parte da lei daquela época Jesus estava se referindo. Não era tudo, não. Veja só o item 2. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, e são esses 10 mandamentos que a gente vai dar uma olhada e vai analisar agora, gente. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que esteja acima de mim no céu, nem abaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Figura nenhuma. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, no item 2. E observe que quando ele fala, eu vos tirei do Egito, da casa da servidão, ele está fazendo uma referência à escravidão que a gente muitas vezes ainda se encontra, até os dias de hoje. Uma escravidão às coisas materiais, às aparências. Se a gente se lembrar como era a sociedade do Antigo Egito naquela época, né? Da qual o amor de Deus, somente o amor de Deus pode nos retirar. Quer dizer, o Egito não vai deixar de existir, mas ele não vai mais nos escravizar. E quando ele fala que nenhuma imagem está acima do céu, e a gente se lembra dos muitos deuses que os egípcios adoravam, a gente faz um paralelo com os dias de hoje também. Quantas coisas, muitas vezes, nós valorizamos muito mais do que a nossa conexão com o divino. Quantas imagens nós cultuamos. E eu não estou falando daquele quadro singelo de Jesus, de Bezerra de Menezes, que muitas vezes a gente tem em casa, muitas vezes a gente vê no centro espírita. Não, não é isso. Eu estou falando das aparências, do status, das posses, das imagens conectadas não com a nossa verdadeira missão na Terra, mas sim com as conquistas momentâneas e passageiras, que podem ser para nós instrumentos de evolução, as coisas da matéria, mas também pode nos escravizar, se a gente der um valor excessivo, além do que elas devem possuir, né? A gente dá um valor excessivo a elas. E alguém poderia até argumentar que é mais fácil amar o conforto, amar a casa própria, o carro na garagem, porque são coisas palpáveis, enquanto que Deus é um conceito abstrato. O próprio Kardec, ele usa quase 20 perguntas, gente, do Livro dos Espíritos, perguntando sobre Deus para dar uma ideia melhor. E lá na pergunta 11, ele vai dizer o seguinte: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quer dizer, ele passa 17 perguntas perguntando sobre Deus, né? E uma delas é assim: será que nós vamos conseguir entender na sua plenitude? E a espiritualidade diz o quê? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria,
quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Quase que eles falam assim: enquanto estiver amando em excesso os bens materiais, vai ser um pouco difícil. Mas, gente, então como é que nós podemos amar a Deus, mesmo na nossa imperfeição? Justamente amando as qualidades de Deus. Amando a bondade, amando a justiça, a integridade, a honestidade, né? E por aí vai. Porque no momento em que eu amo a justiça, a gente vai se esforçar para ser mais justos. Por exemplo, não vamos aceitar cometer atos injustos, mesmo que através desses atos nós tenhamos um ganho financeiro maior. Por exemplo, não vamos mais conseguir dizer palavras que a gente já sabe de antemão que vão ferir outra pessoa. Se algum irmão nosso precisar de um toque, né, assim, de leve, está fazendo alguma coisa e a gente precisa dar um alerta ali, nós vamos buscar fazer isso da forma mais caridosa possível, dentro das nossas possibilidades. Isso tudo é amar a Deus. É buscar agir de acordo com os atributos de Deus. E então fica um pouco mais palpável para nós entendermos, né, o que é amar a Deus ou não. E aí vem o nosso segundo mandamento, que tem tudo a ver com o primeiro, que é: não pronunciareis em vão o nome de Deus, o nome do Senhor vosso Deus. Significa o quê? Não fazer em nome de Deus aquilo que não é da natureza de Deus. Aquilo que não faz parte das qualidades divinas. Não usar o nome de Deus para estabelecer batalhas de separatividade, de discriminação. Não segregar esse ou aquele grupo só porque é de uma religião diferente da nossa, ou de uma etnia, ou de uma identidade de gênero diferente da nossa. Não fazer isso em nome de Deus, porque Deus é agregador e não separatista. Não usar o nome de Deus para cometer injustiça ou desamor, porque o reino de Deus é um reino de amor e de justiça. Essa é a segunda lei. Muitas vezes, quando eu era criança, eu achava: meu Deus, se eu falar Deus, então eu vou ser condenada, porque não usar o nome de Deus em vão, né? Não pode usar para qualquer coisa, mas o verdadeiro sentido a gente vai entendendo aos poucos. E aí vem a terceira lei, que é: lembrai-vos de santificar o dia de sábado, que nada mais é um reforço da primeira e da segunda lei. Olha, se você passou a semana toda na luta pelas aquisições materiais, reserva um tempinho para orar e para meditar. Na época de Moisés, até por conveniência, ele instituiu o sábado, mas aí o próprio Cristo veio e quebrou esse dogma. Na verdade, essa lei não se refere ao sábado, especificamente dia da semana. Essa lei nos diz que é inevitável a necessidade da luta pela sobrevivência, é louvável a busca pela qualidade de vida, que faz parte da lei do progresso e do trabalho, mas a gente não deve esquecer o lado espiritual. Não esquecer o amor e a prática das qualidades que nos aproximam de Deus. Veja se não é um reforço da primeira e da segunda lei. Ter aquele momento para a espiritualidade, não necessariamente no dia de sábado. Sábado aí é só no sentido figurativo. E aí vem o quarto mandamento, gente: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E repare que esse mandamento é o único que vem com uma promessa junto. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Vamos analisar essa passagem direitinho, esse mandamento, porque para muita gente, honrar significa até se vingar de alguém que ofendeu a nossa família. Não, eu vou honrar a minha família, cometer um ato de brutalidade, né? Mas o conceito de honrar aqui é o quê? Valorizar o presente que nós recebemos dos nossos pais, ou seja, o dom da vida, e fazer desse presente o melhor uso que a gente conseguir. E até por isso, se a gente for ver, para a maioria dos pais, a maior felicidade é ver o sucesso dos filhos.
é ter filhos que sejam homens e mulheres de bem, honestos, dignos, justos. Em outras palavras, pessoas que amam a Deus pelas suas qualidades. E quem se torna honesto, digno e justo vive mais. Essa é a promessa do quarto mandamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É porque a vida aqui, gente, quando ele fala nesse mandamento, está dando o sentido de tempo útil sobre a terra. Tempo que realmente vai contribuir para o nosso crescimento. E aí, olhando dessa perspectiva, nós vamos lembrar o quê? Que muitas pessoas nascem, vivem sua vida inteira baseada apenas nos sentidos físicos, não constroem nada, nem para si, nem para os outros, e morrem. Essa pessoa viveu de fato? Não, essa pessoa não honrou a vida que ela recebeu, ela não honrou os pais, e ela não viveu, ela somente sobreviveu. E nesse sentido, honrar pai e mãe é também amar a Deus em suas qualidades. Veja só, 4 mandamentos falando para a gente amar a Deus através das qualidades de Deus. E os próximos mandamentos, do 5º ao 10º, todos eles têm a ver com a nossa relação com os outros. Veja, o 5º, não mateis. O 6º, não cometais adultério. O 7º, não roubeis. O 8º, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. O 9º, não desejeis a mulher do vosso próximo. E o 10º, não desejeis as coisas alheias. E aí ele dá uma lista de coisas que era mais adequada à época. Repare, os 4 primeiros mandamentos podem ser resumidos da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E os outros 6 são resumidos como amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles têm a ver com a nossa relação com o próximo. Veja, 2 mandamentos. Dá para resumir os 10, né? E é o que Cristo nos falava. E já na última ceia, segundo o Evangelho de João, Jesus deu um melhoramento nesse último, deu um upgrade, né? Quando ele falou: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então pense, o amor de um espírito puro é um amor que ainda não dá para a gente nem ter ideia de como é. Mas nem por isso a gente vai deixar de continuar buscando seguir o exemplo do Cristo. Pode ser que a gente olhe e fale: meu Deus, está longe de chegar no exemplo de Jesus, mas nem por isso nós vamos deixar a caminhada de lado. Seguir esse exemplo de união de Jesus com o nosso Criador, com Deus, o exemplo de ternura com que ele vê a humanidade, o exemplo do quanto ele tinha consciência das potencialidades dele como espírito, que a gente muitas vezes não faz nem ideia ainda, né, gente? Mas nós vamos continuar. É a nossa proposta, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e dessa forma nós prosseguimos. Com isso, nós estamos encerrando as nossas reflexões sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2. Em uma próxima oportunidade, a gente volta para continuar na sequência o Evangelho, tá certo? Muito obrigada, meus amigos, pela companhia de vocês. Muita paz a todos.